Bom dia pessoal, hoje a gente vai falar sobre placas tectônicas, que é um conteúdo do primeiro ano, né, do ensino médio. Porém, a gente tem esse mesmo conteúdo no sexto ano, só que aqui de uma forma um pouco mais abrangente, né? Então o que são placas tectônicas? Né? Eles são grandes blocos sólidos, né, que se encontram aí sobre o magma, né? Quer dizer que o magma está abaixo, né? E forma o que a gente chama de litosfera, né, que é uma camada rochosa, tá? E é a camada, né, aí dos elementos, né, mais externa do planeta Terra. Tá? Como que o pessoal descobriu aí essa teoria, né, ou teoria de placas tectônicas, né? A teoria de que o mundo todo ele é dividido em grandes blocos rochosos, tá? Um dos grandes pensadores sobre esses blocos rochosos semi-rígidos, né, foi o Alfred Wegener, né? Ele comparou aí a forma geométrica dos continentes, né? E percebeu que no início havia um grande continente, né, chamado Pangeia, que depois se separou, né, por conta de forças endógenas aí que vêm de dentro do planeta Terra e impulsionam, né, faz com que esses grandes blocos semi-rígidos se movam, tá? Então essa comparação de diferentes forças, né, em diferentes locais, por exemplo, na África e no continente americano, na parte sul, possibilitou essa teoria aí, tá? Quais os tipos de placas tectônicas, né? A gente tem as oceânicas, né, que são encontradas aí no assoalho oceânico, né, no mar. Placas continentais, né, essas que são encontradas aí nos continentes, né, como é o caso aí do Brasil, que fica sobre a placa sul-americana. E as placas oceânicas e continentais, que a gente pode chamar de placas mistas, tá? Elas se encontram nos dois ambientes. Depois, né, a gente tem os movimentos das placas tectônicas, né? Essas placas tectônicas elas estão em constante movimento, tá? Isso ocorre por conta provenientemente de forças que vêm do interior da Terra, né? No interior da Terra a gente tem altas temperaturas, um núcleo denso e muito quente, né, chamado de NIF. Alguns cientistas aí acreditam, né, que é formado de níquel e minério de ferro. Então, por conta, né, dessas forças endógenas, dessas forças que vêm dentro da Terra, essas placas, por meio de lentos movimentos, né, ou elas se afastam, divergindo, ou elas se convergem, né, fazendo aí processos de colisão, tá? Todas essas informações aqui podem ser encontradas no site do Brasil Escola. Depois nós temos aí alguns exemplos, ó, né? A gente tem aqui o manto, né? O magma, material ígneo. Esse material, então, ele tende, né, a ir para a superfície, né? É uma força endógena. Então, o movimento, né, convectivo, né, é esse aqui, ó, tá? Aqui eu tenho a litosfera, a camada rochosa, aqui a crista média oceânica, aqui é o oceano, né, tudinho oceano. Aqui eu tenho uma fossa, né? Então essa placa aqui, né, por conta dessa ação desse material aqui, ela faz esse movimento, né? Esse movimento aqui dessa placa descendo a gente chama de subducção, tá? Depois a gente tem outra, né, placa aqui, uma outra placa aqui fazendo movimento de subducção, atividade vulcânica oceânica e formação de um arquipélago, né, de ilhas vulcânicas, tá? Então é dessa forma que essas placas tectônicas elas se movimentam, né? E quais são os tipos de movimentos que ocorrem, né? Os movimentos que são divergentes, ou seja, as placas estão indo em sentidos contrários, né? Aqui a gente tem o cúneo, né? Aí aqui a gente tem uma fissura, uma falha. Movimentos deslizantes, né? Eles são na horizontal, uma placa está vindo nesse sentido e outra placa neste sentido. Então a gente tem terremotos, tá? E movimentos de convergência, né? Eu tenho uma placa aqui mais rígida e uma menos rígida. Então essa aqui vai fazer um movimento de subducção, né? Ela vai depois fundir e fusionar materiais ígneos magmáticos aqui. Outro exemplo aí, né?
o que que acontece, né? Eu tenho aqui o exemplo da placa de Nazca, que está a oeste aí da nossa placa sul-americana, do qual o Brasil está sobre ela. Eu tenho a crosta oceânica, que é essa parte que fica no oceano. Um exemplo aqui do Oceano Pacífico a oeste. Essa fossa do Peru e do Chile, né, que se encontra nessa linha aqui, né? E aí eu tenho essa placa tectônica fazendo a placa de Nazca, né, no sentido convergente da placa sul-americana, que é que se encontra o Brasil, tá? Então, no extremo oeste da placa sul-americana, né, por conta dessa colisão, desse choque entre essas placas, né, eu tenho a formação de uma cadeia de montanhas chamada de Cordilheira dos Andes, tá bom? Essa aqui é a zona de absorção da crosta, né, oceânica, onde essa placa tectônica de Nazca ela vem e ela é absorvida, né, ela vem num sistema de subducção. Outro exemplo aqui, né? Olha só, eu tenho crosta, o assoalho oceânico, né? Aí eu tenho a dorsal oceânica, que é como se fosse uma espinha dorsal, né? Por que isso acontece? Eu tenho o magma, né? Essa força endógena do centro da Terra, e aí eu tenho, né, corrente de convecção, né, que vem do manto. Então eu tenho essa ruptura aqui, né? E aí eu tenho a crosta do lado direito, crosta do lado esquerdo. Principais placas que a gente tem aí, vamos falar da placa aí, né, que se encontra o Brasil, é chamada de placa sul-americana, tá? Essa placa ela encontra aí sobre a América do Sul, né? E ela vai até a dorsal mesoatlântica, né, por conta do Oceano Atlântico aí, tá? Ela move-se em direção à placa de Nazca, como a gente viu na figura anterior, tá? Faz limite ao sul com a placa da Antártica, né, do continente Antártico, tá? A oeste com a placa de Nazca, né? Por isso que a gente tem elevação aí, os dobramentos modernos chamados, né, de Cordilheira dos Andes. E a placa caribenha, né, no extremo nordeste. A placa de Nazca, ela encontra-se sobre o assoalho oceânico, né, à esquerda aí da nossa placa sul-americana, ou a oeste, né? Ela limita ao norte com a placa de Cocos e ao sul com a placa da Antártica, tá? O choque entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, ela forma aí os dobramentos modernos que a gente chama de Cordilheira dos Andes. Tá? O mesmo exemplo lá de trás, então eu tenho essa placa aqui de Nazca, no sentido convergente com a placa sul-americana. Então eu vou ter a formação desses dobramentos modernos chamado aí de Cordilheira dos Andes, tá? E aqui eu tenho uma zona de subducção, então essas rochas dessa placa vão descer, né, num sentido aí, e depois dessas rochas ela vai entrar naquele ciclo das rochas, né? Então toda rocha ela vai ser no final ela vai ser uma rocha magmática, no início é uma rocha magmática, depois pode se tornar sedimentar ou metamórfica. Aqui ó, a gente tem um mapa aí, né, das principais placas tectônicas, né? O que é mais interessante da gente saber aqui, né, que a gente tem aqui a placa sul-americana, a placa de Nazca, essa está no movimento convergente com a placa sul-americana, e a gente tem a formação de uma cordilheira aqui. Outra relação muito importante para que nós possamos observar, né, é a forma geométrica, né, em que os continentes se encaixam, né? Que o Alfred Wegener, o alemão, pensou, né, que o planeta Terra era um grande quebra-cabeça, começou a comparar a idade dos fósseis e também das rochas entre diferentes continentes, né, que tinham formações geométricas parecidas, e chegou aí nessa hipótese científica, né, da deriva continental, ou seja, que era um único grande continente e por conta dessas forças endógenas as placas tectônicas entraram em deriva, se afastando umas das outras. A placa sul-americana, tá? Algumas características dela aí. Ela possui mais aí de 43 milhões, né, de quilômetros quadrados e cerca de 200 quilômetros de largura, né? Imagina aí, né? Um pouco mais do dobro da distância daqui até em Rio Verde só em largura, né? Ela fica na localização central do país, né?
Vale dizer que não é verdade que o Brasil não existam terremotos, a gente tem pequenos sismos aí, né? Só que não são de grande magnitude, né? Aí na escala Richter, que é a escala que mede aí a frequência, né, a distribuição de energia dos sismos, tá bom? E as vibrações dos terremotos. Outro ponto interessante que vale dizer aí, casos de abalo sísmico já foram registrados, porém não apresentam grandes magnitudes, né? O que é magnitude? Grandes processos de vibração, né, de terremotos, assim por diante, tá? Esses terremotos, esses abalos sísmicos, eles são recorrentes em todas as placas tectônicas por conta de movimentação. Então, se movimenta, você vai gerar aí frequências, sismos, né, terremotos e assim por diante.